Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu resolvi fazer um segundo vídeo no mesmo dia para aproveitar o tempo. Então é o seguinte, faz tempo que eu tô pensando, sentindo vontade de fazer esse vídeo, mas há vários anos que eu tô ensaiando para fazer e eu não fiz, porque eu tive um pouco de medo, né, de estar falando a respeito de interpretação de sonhos e visões. Por quê, irmãos? Porque Deus ele tem um linguajar especial com cada filho, né? Então tem coisas às vezes que Deus usa com um, que às vezes não usa com o outro, tá? Mas tem muitas coisas que são incomuns e muitas pessoas me procuram pedindo para eu ajudar na interpretação. Normalmente eu procuro usar as figuras que eu conheço e na maior parte das vezes a interpretação funciona, dá certo. Então, recentemente meu irmão pediu para eu estar passando para ele uma lista de coisas, de figuras relacionadas a sonhos e interpretação para ajudá-lo, né? Eu ainda vou passar para ele, ainda não passei. Mas eu pensei, se posso ajudar meu irmão, talvez possa ajudar outras pessoas também, tá? Então resolvi fazer este vídeo. Então é o seguinte, irmãos, vocês sabem que Deus ele fala por parábolas, né? Jesus ele sempre falava por parábolas na Bíblia, que são figuras, historinhas que representam alguma coisa, que tem algum significado. Né? Jesus fala, né, que vai haver um momento que eu não vou falar mais por vocês, com vocês por enigma, mas sim abertamente. Então, só que quando ele começa a se relacionar conosco, quando a gente começa a se relacionar com ele, no início a linguagem é sempre figurada. Depois, com o tempo, você começa a ouvir o Senhor abertamente falando com você de uma forma direta, mas no início é mais comum que seja figurado, seja através de sonho, de visão, seja do que for. Geralmente você precisa interpretar aquilo que o Senhor está falando para você, né? Então tem várias parábolas na Bíblia, vocês sabem que as figuras que o Senhor usa sempre têm um significado. Jesus ele falava para as multidões em parábolas, mas muitas pessoas não entendiam o que ele estava dizendo, né? Quem é que entendia o que ele estava dizendo? Eram aqueles que iam atrás dele e perguntavam, Senhor, o que significa isso, significa aquilo, né? Então é necessário correr atrás para aprender a interpretar, né? Por que isso, irmãos? Porque o Senhor está disponível para aqueles que o buscam, não é isso? Então a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar. Mas não significa que a gente não possa compartilhar nossas experiências para estar ajudando outros irmãos, tá, irmãos? Então, como é que funciona, né? Quando você tem, por exemplo, um sonho, uma revelação, geralmente tem ali várias figuras e às vezes você sente que tem um significado e você não entende o que aquilo quer dizer. Eu lembro que no início eu tinha muitos sonhos, né? Eu sempre tive bastante sonhos, mais do que visão. Eu tinha muito sonho e às vezes eu percebia que aquilo tinha um significado, mas eu não sabia o que era. E levava muito tempo para eu conseguir interpretar. Às vezes eu pedia, Senhor, me explica o que isso significa. Às vezes a revelação vinha na hora, às vezes levava muito tempo para ela vir. Então eu aprendi muitas coisas nesses anos todos, né? Eu tenho uma lista imensa de coisas que eu fui aprendendo. Eu não vou poder passar tudo aqui para vocês porque é muita coisa, mas eu vou colocar assim as principais coisas, tá? Na realidade, algumas coisas são pessoais, né? Aquelas figuras que têm significado para você, de acordo com a experiência que você passou, mas tem muita coisa que já está na própria Bíblia. Então, uma dica boa, se você teve um sonho, alguma coisa, e tem alguma figura lá que você não consegue entender, coloca isso lá na busca da sua Bíblia eletrônica, aquela palavra, e procura ali nos versículos para ver se tem alguma coisa que bate com a sua revelação, para ver se abre na sua mente, né? Então, vamos lá, vou colocar aqui uma lista de itens que me vem à cabeça, tá? Então, tem as coisas mais básicas, por exemplo, os peixes, né, que na Bíblia são almas, isso é óbvio, né? Jesus falou que vocês seriam pescadores de homens, então os peixes são almas, as ovelhas também, né? Tem o pastor, que significa, simboliza o próprio Jesus, ou aqueles que estão pastoreando, né? Deus gosta muito de usar animais para fazer as figuras. Tem também a pomba, que é o Espírito Santo, o azeite. Que outras figuras que tem? Por exemplo, existem figuras que têm mais de um significado dependendo do contexto. Por exemplo, o leão, né?
todo mundo sabe que leão é o próprio Jesus, né? Que ele é o leão da tribo de Judá. Então, se você sonhou que você viu um leão grande, bonito, imponente, provavelmente é Jesus. Mas tem uma outra passagem na Bíblia que fala o seguinte, né? Que Jesus fala que Satanás é como um leão que anda ao derredor, rugindo e bramando, buscando a quem possa tragar. Então, se você sonhou que você está sendo perseguido, que você tem um leão ou vários leões te rondando, até mesmo outros animais predadores como tigres, ursos, isso simboliza Satanás, tá, irmão? Então, depende muito do contexto, tá? Então, é necessário você analisar no seu sonho para ver se aquilo encaixa. Então, é só uma dica, tá, irmãos? Outra figura que tem é a serpente. A serpente é o diabo. Mas também tem uma outra interpretação, que é o seguinte, a Bíblia fala, né, sejais puros como as pombas e astutos como as serpentes. Então a serpente ela também pode simbolizar astúcia, dependendo do contexto, né? Uma vez eu sonhei que eu era uma serpente, né? Então eu lembro que eu andava assim como uma serpente e o sonho não tinha significado ruim, não era uma coisa ruim, então eu entendi que o Senhor estava me mostrando que Ele ia me dar astúcia, tá? 90% dos sonhos que eu tenho com serpente tem a ver com o diabo mesmo, tá? Esse sonho especificamente tinha a ver com isso. Vamos ver aqui outras figuras que tem. O mar, né? Em Apocalipse está escrito, né, que tem uma passagem que fala que o mar eram povos, línguas e nações. Então, quando você sonha com o mar, tem a ver com o mundo. O mundo simboliza o mar, tá, irmãos? Então, você sonhou que você está na beira da praia, né, ou que você está se afogando no mar, talvez tenha a ver com isso, né? Muitas vezes eu tenho sonhos em que eu sonho que eu estou na praia e eu quero tomar um banho de mar e às vezes o tempo vai passando, eu não encontro uma roupa adequada para poder entrar e acaba, eu lembro que eu tenho que viajar, que eu tenho que sair e não dá tempo de eu entrar no mar. Então, assim, o que isso simboliza para mim? Isso significa que, assim, eu tenho um desejo de fazer coisas ainda nessa vida, né? Não necessariamente pecado, tá, irmãos? Mas às vezes você quer conquistar coisas, fazer viagens, fazer uma faculdade, fazer coisas desse tipo, mas que talvez não dê tempo de ser feito, né? Porque o Senhor está para voltar, então eu fico só na vontade. Eu acho que o meu maior desejo que eu tenho, assim, para esse mundo seria fazer viagens, né? Eu queria viajar, conhecer um outro país, talvez seja possível, mas não sei, talvez não, né? Queria fazer viagens internacionais, fazer turismo, mas talvez não seja possível, talvez não dê tempo, talvez seja isso que o Senhor esteja querendo dizer com esses sonhos. Outra figura, por exemplo, areia. Tem uma passagem na Bíblia que fala, né, da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia. Então veio as tempestades e acabaram derrubando aquela casa que estava sobre a areia, porque ela não tinha fundamentos, né? Os fundamentos dela estavam na areia. Então, o que a areia simboliza, irmãos? É a insegurança, a instabilidade, né? Porque quando você está andando sobre a areia, você não tem firmeza quando você vai pisando e você fica inseguro, né? Então, se você sonhou com areia, talvez esteja relacionado à insegurança, tá? Deixa eu ver aqui mais. Os dentes são discernimento. Se você tem dentes, sonha que você tem dentes bonitos, né, que seus dentes estão tudo ok, é porque você está tendo um bom discernimento. Você está sonhando que seus dentes estão apodrecidos ou que alguma pessoa tem dentes apodrecidos, é porque essa pessoa não tem um bom discernimento, tá? Então é necessário orar, né, sobre isso. Deixa eu ver aqui mais. Os olhos também, né? Se você sonha, por exemplo, que a pessoa tem um óculos escuros e tá com os olhos tapados, tá certo que na Bíblia não tem óculos escuros, tá, irmãos? Mas eu já percebi pelas minhas experiências que isso tem a ver com uma certa cegueira espiritual, né? A pessoa, o sol é Cristo, né? Porque ele é a estrela da manhã. Então, se você tem um óculos, você não tá vendo a luz de Cristo. Então, é uma coisa que precisa ser orado, precisa interceder. Tá bem, irmãos? Deixa eu ver que outras figuras que tem. O mel é discernimento. Não, desculpa. O mel é sabedoria, né? Se você sonhou que você tem alguma coisa relacionada com mel, normalmente é sabedoria, tá, irmãos? Deixa eu pensar que mais que poderia ser. Eu já falei pra vocês a respeito da angústia,
que é simbolizado por uma aranha, tá, irmãos? Isso daí é uma coisa que Deus fala comigo, talvez seja diferente para vocês, tá? Mas geralmente segue uma lógica, tá, irmãos? Porque, por exemplo, quando o animal tá preso na teia da aranha, ele não tem como escapar daquilo. Então isso é angústia, né? Angústia é uma situação em que você vê a destruição vindo, vê a situação acontecendo e você não pode reagir, você não tem como fazer nada, né? Outra coisa também é a formiga. Se você sonhou, teve uma visão com formiga, o que as formigas fazem? Elas destroem aquilo que você plantou no meio da madrugada e isso causa um grande desânimo, né? Isso eu falei pra vocês já num outro vídeo que isso aconteceu comigo recentemente aqui numa planta que eu tenho aqui em casa. Então, irmãos, a formiga é desânimo. Então, se você sonhou com formiga, aquilo ali é espírito de desânimo, o Senhor tá te alertando sobre algo que poderia acontecer, pra você se alertar, tá, irmãos? Deixa eu ver. Recentemente eu vivia sonhando com cavalos e eu nunca sabia o que queria dizer. E um dia o Senhor me falou, né, que o cavalo é conquista, né? Porque você vai conquistar uma cidade, os cavaleiros usam cavalos, então simboliza isso. Tem outras figuras na Bíblia, como por exemplo, o vestido de linho fino, né, que fala lá que é a justiça. Então, a questão das vestes também, né, você tá vestido, que é a cobertura da palavra. Então, o que acontece? Quando você... Não é só a cobertura da palavra, irmãos, é o seguinte. Quando você aprende a palavra e você começa a ter os frutos do Espírito, as características de Cristo, você se cobre. Né? Por quê? Porque a gente não quer que as nossas vergonhas apareçam, né? Falando assim de uma forma natural, você não sai por aí sem roupa porque você passa vergonha, você quer estar coberto, você não quer que as pessoas vejam suas vergonhas. E espiritualmente é a mesma coisa, a gente não quer que as pessoas do mundo vejam o nosso homem natural, os seus sentimentos ruins, né? Então o homem natural, o que ele faz? Ele começa a pôr para fora tudo aquilo que ele pensa, né? E às vezes acaba sendo injusto, às vezes acaba ferindo alguém, e isso é vergonhoso, né, irmãos? Então o que a gente faz? A gente se cobre, né? A gente pega e molda o nosso caráter com Cristo, né? A gente se cobre de Cristo para que as pessoas vejam Jesus e não nós. Então essas são as vestes espirituais. Se você sonhou que está te faltando roupa, que você está nu, alguma coisa desse tipo, é porque está faltando cobertura de Cristo, está faltando o caráter de Cristo em você. Às vezes, irmãos, Deus mostra a respeito de algum aspecto, não em tudo. Às vezes em alguma área você tá bem e outras não. Então, você tem que perguntar para Deus o que é essa nudez aí, o que tá faltando para você. Tem também a questão dos sapatos. O sapato é preparo, né, irmãos? Às vezes a gente quer fazer coisas, a gente quer fazer evangelismo, a gente quer sair, a gente quer trabalhar para o Senhor, mas a gente não está preparado para aquilo, a gente não tem o conhecimento necessário, a gente não tem as experiências necessárias, então você não consegue andar por aquele terreno, né? Você vai andando e você acaba ferindo seus pés, acaba se machucando porque você não está preparado. Então, se você sonhou que você está descalço é porque você não tem preparo para alguma situação, né? Ou se você sonhou que você está com um sapato, ou às vezes acontece de você ter um preparo, mas não é adequado para aquela situação, né? Então, você sonhou que você está sei lá, de botas na praia, né? Então não é um calçado adequado para aquela situação. Então cabe você avaliar tudo isso, tá, irmãos? Então essas são algumas dicas. Então tem, por exemplo, a água. Você sonhou que você está bebendo água. A água é a palavra do Senhor. Então se você sonhou que você está, por exemplo, bebendo água suja, ou que essa água tem alguma contaminação, talvez aquele conhecimento, aquela palavra que você está recebendo, tem alguma coisa de errado, alguma doutrina errada, então você precisa questionar para o Senhor, para Ele te informar o que é que tá pegando, o que é que tá errado, para que você receba água pura, água limpa, tá, irmãos? Deixa eu ver aqui mais que poderia ser. Por exemplo, armas, né? Na Bíblia fala, né, que a espada da palavra, né, que ele fala, quando ele fala das armaduras, tem a espada é a palavra. E pode acontecer de Deus dar uma modernizada no negócio, você sonhar com uma arma, por exemplo, uma arma de fogo. Óbvio que na Bíblia não tem arma de fogo, mas é a mesma ideia, tá, irmãos? Então, eu lembro que há uns anos atrás, eu sonhei com um irmão meu, que ele tava
passando por vários problemas, e ele estava assim naquele processo de se entregar para o Senhor, de conhecer o Senhor, mas ele tinha medo, ele tinha muita resistência, né? E aí eu sonhei que eu me via na posição dele, né, como se eu fosse ele, e tinha umas pessoas que me perseguiam com armas, e eu tinha medo, e eu começava a fugir, né, eu era ele, assim. E aquelas pessoas me perseguiam, eu lembro que eles eram como soldados com cabelo raspado, assim. Eles começaram a atirar em mim, aqueles tiros começaram a pegar em mim, até que eu perdi as minhas forças e eu caí no chão. E aquelas pessoas que tinham atirado em mim, elas vieram me socorrer e começaram a cuidar de mim, né? Então eu entendi, assim, que aquela arma representava a palavra. Muitas vezes quando você traz a palavra para a pessoa resiste no início, né? Mas depois que ela absorve aquilo faz bem para ela, né? Então era nesse sentido que o Senhor estava tentando falar. Tem outra figura também, que é a questão dos dardos do inimigo. Você sonhou que você está recebendo dardos, né? Às vezes até mesmo um tiro, dependendo do contexto, né? Se for num sentido ruim, pode significar os dardos do inimigo, né? Porque a Bíblia fala que o inimigo ele lança dardos inflamados, né? Para tentar parar a gente. Então são os dardos envenenados. Então às vezes eu sonhava que alguém jogava como se fossem uns espetos em mim, aquilo dali entrava na minha carne, doía, mas eu tirava e lançava de volta, né, naquela pessoa que simboliza o inimigo, mas aquilo machucava, mas não me envenenava. Então, só que às vezes tem pessoas que são acertadas por dardos e elas absorvem aquilo e elas morrem, né, irmãos? Então, às vezes o Senhor nos alerta a respeito dessas coisas. Tem também a questão do transporte. Tem muita gente sonhando com avião, muitas vezes gente sonhando com ônibus. Nos meus sonhos o avião simboliza o arrebatamento na maior parte das vezes, tá, irmãos? Também às vezes eu sonho que eu tô voando. Quando eu sonho que eu tô voando, eu já sei que tem a ver com andar por fé, né? Quando a gente tá andando por fé, a gente descansa no Senhor e aquilo dali traz uma leveza, como se você não tivesse mais que fazer força, né? Você tá deixando o vento te levar, né? Aliás, o vento também simboliza o Espírito Santo, né? Porque a palavra fala, né, que a gente não sabe para onde ele vai nem para onde ele vem, mas a gente sente a sua presença, e assim são aqueles que são guiados pelo Espírito. Então o vento, ele simboliza o Espírito Santo, tá, irmãos? E tem centenas de outras figuras, né? Você pode sonhar com noiva, que pode simbolizar a igreja. E tem coisas que às vezes dependem do contexto, né? Como eu falei pra vocês, eu lembro que uma vez eu tava na igreja e o pastor falou assim, ninguém seria capaz de dar a vida pelo outro, a não ser talvez uma mãe, né? Uma mãe é capaz de dar a vida pelo filho. E naquela noite eu sonhei que eu tava com a minha mãe e ela dizia pra mim que ela tinha morrido por mim, né, por amor a mim, e eu percebi que era Jesus, né? Então Deus usou a figura que o pastor estava falando naquele momento, né? Então usou a figura da minha mãe. Foi só dessa vez que teve dessa forma, essa figura assim. Mas Deus ele usa. Eu já falei pra vocês que nos meus sonhos normalmente quando meu pai na carne aparece, simboliza Deus, né? Porque Deus ele é pai. Então, pra mim é essa figura que ele usa. Talvez pra você ele use uma figura diferente, dependendo das suas experiências. Talvez você não tenha tido pai, né? Mas com certeza deve ter na sua mente alguma figura que simbolize um pai pra você. Então, é assim que Deus vai se manifestar pra você. Jesus também, muitas vezes ele aparece como meu marido, como meu esposo, né? Quando o meu marido aparece nos sonhos, ele parece como a figura como se fosse Jesus, e é Jesus, né? E eu sei que não é meu esposo de verdade, que é Jesus, porque Jesus é o esposo da igreja. Então, dessa forma que ele aparece. Talvez pra você seja diferente, de repente você pode aparecer como esposa, né? Se você for homem e for casado, pode ser que tenha uma outra figura aí, né? Eu já vi um testemunho uma vez de uma pessoa contando um sonho e que a esposa do cara representava Jesus, né? Então Deus ele usa a figura que vai encaixar pra você, que vai ajudar você a entender, tá, irmãos? O Espírito Santo às vezes aparece como mãe, né? Porque mãe, o Espírito Santo ele é como uma mãe, mas a mãe também pode simbolizar a igreja, tá, irmãos? Porque a igreja, ela cuida de nós, né? Se você tem uma boa experiência com a igreja, se você teve sorte de ter essa experiência boa, pode simbolizar
pela figura da mãe também, tá bom? Irmãos, lembrei de uma outra figura. O cão, nos meus sonhos pelo menos, ele simboliza a carne, tá, irmãos? Carne pode ser tanto no sentido do pecado, mas também pode ser no sentido do corpo físico mesmo, né? Se você sonhou que você está sendo atacado por um cão, né? Às vezes um cão de uma outra pessoa, às vezes isso tem a ver com o descontrole emocional da outra pessoa, né? Quando a pessoa perde o controle, isso é a carne da gente que faz, né? A carne que é descontrolada assim, ou quando você sonhou que você tem um cachorro e aquele cachorro começou a atacar outra pessoa, isso também tem a ver com o descontrole da sua própria carne, tá, irmãos? Ou se às vezes você sonhou que você tem um cachorrinho e seu cachorro foi ferido, às vezes pode ser uma ferida física mesmo, que você vai sofrer, ou que o Senhor está te alertando, né? Ou se você já sonhou, por exemplo, que você tem um cachorro seu e aquele cachorro ele tá feliz com você, ele tá te lambendo, que ele tá te agradando, isso pode ser ruim, tá, irmãos? Quer dizer que pode ser que você esteja agradando a sua carne, tá? É óbvio que isso depende do contexto, é necessário avaliar, de repente é o seu cachorrinho mesmo que você tem de verdade e não tem nada a ver, tá? Mas eu lembro que há uns anos atrás, logo no início que eu tava assim na minha caminhada, ainda tava aprendendo, ainda tinha alguns problemas que precisavam ser resolvidos. Eu lembro que eu tava dormindo e eu dei uma acordadinha, assim, sabe quando dá aquela acordadinha? Tava super escuro e eu senti a minha cachorrinha lambendo os meus pés. Eu senti fisicamente, de verdade, eu senti, só que, detalhe, a minha cachorrinha já tinha morrido, eu não tinha mais cachorro. E eu acordei assustada, assim, né, por um momento deu aquela choque de realidade, falei, opa, mas espera aí, a minha cachorrinha morreu. Aí, só que eu não senti nenhuma opressão, nada disso, irmãos, era apenas uma figura mesmo, né? E aí eu fui conversar com a minha mãe, falei, mãe, nossa, eu sonhei com isso, e a minha mãe falou, o cão é carne, né? Se a sua cachorrinha, né, que é a sua carne, ela tá se agradando de você, será que não tem alguma coisa que você precisa se consertar com Deus? E aí eu comecei a pensar e eu pensei que realmente tinha uma questão ali que eu precisava resolver, uma coisa de pecado que precisava ser resolvida e que eu não tinha me atentado, tá, irmãos? Depois o Senhor me deu uma outra revelação que confirmou e era isso mesmo. Então, é isso, tá, irmãos? A questão do sangue, por exemplo, né? O sangue ele também pode simbolizar o pecado, né? Porque o sangue do Senhor foi derramado por nós na cruz, simbolizando o nosso pecado. Então, você sonhou que você tem sangue na sua roupa, isso pode simbolizar pecado, tá, irmãos? Então, presta atenção aí para ver o que está acontecendo. Às vezes, se o sangue está seco, né, como já aconteceu de sonhos que as pessoas tiveram, às vezes o sangue está seco é porque é um pecado antigo, às vezes uma coisa do passado que não houve arrependimento, que ainda está lá. Então, é necessário se arrepender. Tá, irmãos? Não sei, deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Só frisando pra vocês que essas são as minhas experiências, tá, irmãos? Talvez você tenha alguma experiência diferente, né? Você fala, não, Thalita, essa figura pra mim é diferente, assim, depende da linguagem que o Senhor tem com vocês. Mas, às vezes pode ajudar alguém, tá bom? Lembrei agora, né? Às vezes quando eu sonho com moscas, né? Ou até mesmo abelhas, assim, é perturbação, né? Porque quando você tá lá e vem aquele monte de mosquinha no seu rosto, você começa a ficar perturbado, você começa a ficar confuso com aquilo que você não consegue enxergar direito, com aqueles bichos te perturbando. Isso é perturbação. Geralmente nos meus sonhos é assim que Deus mostra, tá? E é isso, irmão. Sempre que eu vou encerrar o vídeo, eu lembro de mais alguma coisa. Eu lembrei da questão da luz, né? Às vezes eu tô assim dormindo, às vezes eu tô quieta no meu canto e eu vejo uma luz se acendendo dentro da minha cabeça, ou apagando, tá? Sempre que eu sonho com isso, irmãos, é um pouco difícil de explicar, mas está relacionado à paz. Assim, quando a luz se acende, as coisas se clareiam, né? Significa que dentro de algum tempo as coisas vão ficar mais fáceis, claras, sabe? Quando não tem mais obscuridade, assim. Então, sempre que eu sonho com luz acendendo, passa um tempo, eu começo a sentir muita alegria, muita paz,
começa a sentir assim tranquilidade no Senhor, um descanso de que as coisas vão dar certo. Sabe quando você tem a certeza assim, de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai dar certo? Eu começo a não temer mais as coisas, né? Isso tem a ver com o entendimento que o Senhor dá pra gente, aquele geralmente quando a gente começa a agradecer, isso acontece, tá, irmãos? Só que às vezes a nossa postura, uma postura errada, uma postura de tá reclamando, de não descansar no Senhor, de não buscar o Senhor, isso pode apagar a luz, tá? Então isso às vezes acontece, eu sonho que a luz tá se apagando e aí eu começo a buscar o Senhor e tentar me posicionar para que isso não aconteça. Tá bom, irmãos? Então isso talvez eu faça um segundo vídeo complementando, porque tem muita informação. Mas vai aí a dica, procura na Bíblia, que provavelmente tá lá, tá bom, irmãos? E vai ajudar vocês. E se tiver alguma figura mais moderna, você pode tentar adaptar para ver que com certeza tá lá, ou então pergunta pro Senhor que ele vai te responder. Tá bom, irmãos? Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.